Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus. Esse ciclo compreende os capítulos 15 e 16. Os ciclos. Nós vimos que nos capítulos de 1 a 3, as igrejas são estabelecidas, são os 7 candeeiros. As igrejas são portadoras de luz no mundo em trevas, e elas são abençoadas pela presença espiritual de Cristo, porque nós vemos o Senhor Jesus andando pelos candeeiros. Ele está sempre presente na sua igreja. Nos capítulos 4 a 7, nós vimos que o povo de Deus é perseguido. Ele é exposto a provas e aflições através dos selos. O Senhor Jesus abre os 7 selos, o livro que contém os 7 selos, e nós vemos que várias tribulações vão ocorrer ao longo de todo o tempo na Igreja de Cristo. São provas, tribulações e aflições. Nos capítulos 8 a 11, nós vemos os juízos de Deus no mundo que persegue a igreja. Só que muitas pessoas, mesmo assim, vendo esses juízos, não se arrependem. São as 7 trombetas, que são juízos, mas ainda com misericórdia, para que muitos se arrependam, mas isso não acontece. E dos capítulos 12 a 14, nós vemos o conflito entre a igreja e o mundo, e esse conflito vai se tornando mais intenso. Nós podemos perceber, através da mulher e do dragão, que o desejo do dragão era destruir o descendente da mulher. Como ele não consegue, ele vai tentar destruir a igreja de Cristo. Então, esse combate entre Cristo e Satanás se torna muito mais intenso, e João nos mostra com muito mais detalhes a luta entre a semente da mulher e o dragão. Dos capítulos 15 a 16, que é o que vamos ver agora, nos vêm algumas perguntas. Quando Deus manda as trombetas, elas são juízos, elas visam ao arrependimento do povo. Só que esse arrependimento muitas vezes não vem. E quando tudo que Deus faz não conduz o homem ao arrependimento e à sua conversão, o que acontece? Permitirá Deus que eles continuem impunes nas suas maldades, nas suas iniquidades? Será que o cálice da ira de Deus tem um limite? Ele vai se encher? E as 7 taças vão nos mostrar as respostas dessas perguntas, porque as 7 taças da ira de Deus são as últimas. Depois que elas são lançadas na terra, não há mais tempo para arrependimento. A porta fechou, ninguém entra mais. Não haverá mais tempo, é o fim. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Deus vai avisando, e o homem não se arrepende. E a palavra diz que ele será quebrantado de repente. Tudo acontecerá quando ele menos esperar, e não haverá cura, não haverá salvação. Então nós vemos os ímpios, a morte deles precipitará nas mãos do Deus irado. A morte dos ímpios está preparada e está nas mãos do Deus que se ira no momento das taças, porque as trombetas advertem, mas as taças são derramadas diretamente sobre os ímpios.
Deus não espera mais. Ele avisa com as trombetas, avisa, mas quando vem as taças, não há mais como recorrer. E essas taças vêm somente naqueles que receberam a marca da besta, naqueles que adoram o dragão, que são dominados pelas outras duas bestas, né? O anticristo, o falso profeta e também a Babilônia, que é o quarteto do mal, que se alia, os três se aliam ao dragão para tentar destruir a igreja. As trombetas, elas caem sobre 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já as taças é a ira de Deus que se consuma, como vemos em Apocalipse 15, versículo 1. Pois as trombetas e as taças, elas nos mostram o mesmo período, a primeira e a segunda vinda. É sempre o mesmo período, desde quando Jesus vem a primeira vez até a sua segunda vinda. Só que a cada ciclo, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus vai nos parecendo mais claro. Podemos perceber que vêm os selos, as aflições para a igreja, o mundo perseguindo a igreja, atormentando a igreja. Depois vêm as trombetas, que é um juízo ainda com misericórdia, para que esses homens se arrependam. E, finalmente, vêm as taças. E em cada ciclo desses, tanto nas trombetas, nas taças e nos outros ciclos, nós vemos uma cena do juízo final, nas trombetas e nas taças. No capítulo 14, de 14 a 20, nós vemos a colheita do trigo e a vindima dos ímpios no lagar. Aqui é anunciada a ceifa. Os anjos vêm colher o trigo, ou seja, os que são de Cristo, e depois os ímpios são pisados no lagar de Deus. No capítulo 16, de 15 a 21, nós vemos que ocorreram já 6 taças. E o que são essas 6 primeiras taças? São os acontecimentos que precedem o juízo final. Ou seja, essas taças são derramadas uma a uma. Quando chega na 7ª, a última é o juízo final. As 6 primeiras antecedem o juízo final, mas a 7ª já é o juízo final. E nós vimos também que tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 5, eles são iguais no início. Eles sempre mostram João vendo um sinal no céu. No capítulo 12, ele vê a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. E no capítulo 15, ele vê os anjos que estarão derramando as taças. Então, as trombetas, como nós já vimos, são juízos parciais. Elas são alertas de Deus, para que os homens percebam e se arrependam e se voltem para Ele. São avisos solenes de Deus ainda com misericórdia. Deus tem misericórdia do seu povo, por isso Ele ainda não derramou as taças. Ele manda as trombetas, juízo com misericórdia, mas as taças, quando vierem, elas são a ira de Deus sem mistura. É um vinho limpo, sem mistura, e é a consumação da cólera de Deus. Visão da igreja na glória. Em Apocalipse 15:1 diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. No capítulo 12, ele vê a mulher. Aqui ele vê um outro sinal. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Últimos, não haverá mais nada.
pois com estes se consumou a cólera de Deus. Em Apocalipse 15:2, ele diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Bom, João vê um mar e vê também uma multidão vitoriosa. Mas sobre esse mar, o que é esse mar e essa multidão vitoriosa? No mar estão os vencedores da besta, aqueles que venceram, mesmo perdendo suas vidas. Eles venceram a besta, eles não negaram a sua fé e eles venceram o dragão, venceram a besta. Por isso eles estão lá em cima com o Senhor Jesus. E esse mar que ele diz de vidro, estão os vencedores da besta, que é aquela multidão vitoriosa, todos que venceram, perdendo ou não a vida. E o que eles estão fazendo? Estão cantando. Eles estão com harpas, cantando, louvando a Deus, enquanto os seguidores da besta estão sendo atormentados na terra. Porque os vencedores da besta, eles amaram mais o Senhor do que suas próprias vidas. Eles perseveraram até o fim e por isso foram salvos, como diz o Senhor Jesus. E são todos os remidos. Os 144.000 que nós encontramos no capítulo 7, versículo 4, e a multidão inumerável que nós vemos no capítulo 7, versículo 9. São a mesma coisa. São os remidos, são os vencedores da besta, os 144.000, que é um número simbólico, a multidão inumerável, são a mesma coisa. Porque o Senhor Jesus sempre avisou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A igreja está cantando um hino de glória ao Todo-Poderoso, como nós vemos no capítulo 5, versículo 8. Ela canta e dá glória a Deus. E a música era o mesmo canto, aquele que só os 144.000 sabiam, podiam aprender. Só os salvos aprendiam o cântico especial que só eles conheciam, provavelmente o cântico que se refere ao Evangelho e ao Cristo vencedor, como nós vemos no capítulo 4, versículo 3. João nos fala que eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Por que Moisés e Cordeiro? Porque o Êxodo foi um símbolo da redenção em Cristo. O Êxodo nos remete a Cristo. O povo foi libertado da sua escravidão no Egito e Cristo nos libertou da escravidão das trevas. Então, por isso, essa relação do cântico de Moisés e do Cordeiro. Moisés venceu o faraó e Cristo venceu o dragão. Moisés tributou a vitória a Deus, como está em Êxodo 15, de 1 a 3. E os remidos também fazem isso. Eles dão a vitória a Deus, em Apocalipse 15, de 3 a 4. Eles não estão lá preocupados com nada, eles estão na frente de Deus, nada mais importa. Tudo é maravilhoso, apenas a glória de Deus. E o que eles fazem? Apenas glorificam a Deus. É só o que eles fazem. No capítulo 12, nós temos uma
relação com Gênesis, de 3 a 15, que nós vimos, a mulher é a descendência do Messias e que Deus fala com a mulher que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. No capítulo 13, nós vemos os animais de Daniel 7, que também encontramos no levantamento do anticristo. E no capítulo 15, ele nos remete ao cântico de Moisés e do Cordeiro, que é o êxodo, a redenção do povo do Egito e a redenção do povo das trevas pelo Cordeiro. E vemos que tudo está sob os pés do Cordeiro. Satanás, o mundo, tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Essa multidão está sobre as águas desse mar, esse mar de vidro. Vidro quer dizer calmaria, ele simboliza a calmaria, porque o mar dava a ideia aos israelitas, aos hebreus, de um descontrole, de conflito. Então, João nos dá essa imagem simbólica de um mar de vidro. Isso não quer dizer que não vai haver mar no novo céu e na nova terra, mas a visão de João é para nos dar a ideia que os vencedores estão no mar de calmaria. Não há mais descontrole, não há conflito. É uma ausência de turbulências e de tribulações. Acabou, as tribulações acabaram, o pranto acabou, a dor acabou, tudo acabou. Só há paz e Deus para que eles possam glorificar. Apocalipse 15, 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse cântico exalta, primeiro, a pessoa de Deus. Ele diz que ele é todo-poderoso, ele é Rei das Nações, ele é temível, digno de glória e também que ele é santo. O cântico também exalta as obras de Deus, que suas obras são grandes e admiráveis, e também os seus atos de justiça, porque ele é justo, sempre, tanto na salvação quanto na punição. O cântico exalta os caminhos de Deus, que são justos e verdadeiros. O Senhor é justo para salvar e é justo para punir. A justiça está nele. E exalta também o triunfo final de Deus, porque diz que todas as nações o adorarão diante dele. Todas. Imaginem os povos que não conhecem Deus e no momento do juízo final, do julgamento, eles serão obrigados a dobrar os joelhos perante Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor, como diz a palavra, né? E João nos fala também de um santuário, que os anjos saem desse santuário. E o que é esse santuário? É a morada de Deus, é o céu. E nas suas vestes eles usam linho puro e resplandecente e tem no peito cintas de ouro. Isso nos remete à vestimenta dos sacerdotes, são as vestes dos anjos. Os anjos agora estão com os 7 cálices de ouro. Esses cálices estão cheios e atingem o mundo inteiro, como está no versículo 7.
atinge a terra, o mar, os rios, os astros, os homens e o ar. E não adianta ninguém fugir, porque ninguém pode se esconder desse Deus irado. Ele está em todos os lugares. Para os ímpios, será um dia de trevas e não de luz. Para a igreja, não, será o dia da redenção, mas para os ímpios, será um dia de trevas, em que a palavra diz que os homens desmaiarão de terror. Porque essa é a justiça de Deus, é vingar as injustiças que foram praticadas pelos homens. Os homens cometem injustiças, mas Deus está atento e uma hora ele vai vingar, porque é a sua justiça, ele vai punir as injustiças dos homens. E ninguém pode deter esse juízo. Ele está nas mãos de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quem vai desviar alguém desse juízo? Quem será desviado? Ninguém. E quando isso acontecer, não serão catástrofes naturais, como acontece com as trombetas, nem anjos maus, como nas trombetas que foram mandados para atormentar os homens. Não, não serão catástrofes nem anjos maus, mas será o próprio Deus irado jogando toda a sua ira no mundo. A glória de Deus não pode ser vista. Ela precisa ser respeitada. Nós podemos lembrar que Moisés, quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, em Êxodo 40, 34 a 35, Moisés não pôde entrar, porque ali estava a presença de Deus naquele momento. E Moisés não podia entrar. A glória de Deus, ela não pode ser vista. E isso é anunciado no Antigo Testamento. No momento em que o Templo de Salomão foi consagrado a Deus, em 1 Reis 8, 10, 11, naquele momento em que Deus toma conta do templo, a sua glória entra no templo, os sacerdotes não puderam entrar. Isaías também viu a Deus no santuário, como está em Isaías 6, 4, e ele viu as bases do limiar se moveram, e ele temeu. Eu vi o Senhor, que será de mim? Ezequiel também viu a glória de Deus em Ezequiel 44, 4, e caiu com o rosto em terra. Então há tremor e temor pela glória de Deus. Isso nos mostra que os propósitos de Deus, eles são obscuros. Nós não podemos perceber nem imaginar. Os propósitos são dele, ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quer. E a sua glória é inacessível aos homens. Então, as trombetas, como vimos, são alertas de Deus ao mundo ímpio. As taças não são mais alertas, já é a cólera de Deus sendo consumada. É o momento do juízo, acabou. Ali não haverá mais perdão. Esse princípio é repetido e enfatizado nas Escrituras, porque Deus sempre avisa ao punir. Ele não pune sem avisar. Na época do dilúvio, ele mandou que Noé alertasse o povo. E Noé, durante 100 anos, ficou alertando o povo sobre o juízo de Deus e ninguém acreditou. Em Sodoma, ele alertou. E no Egito, ele mandou pragas e disse ao faraó: liberta meu povo. E o faraó não libertou o povo. E ele mandou o juízo. Ele sempre avisa antes. Moisés, a cada praga, ia falar com o faraó. Deus vai fazer isso, liberta o povo. E o faraó não libertava e ele mandava a praga. Em Jerusalém também,
O Senhor Jesus avisou: estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. E quantas vezes ele falou daquela geração de hipócritas, de fariseus, e falou sobre o juízo que viria sobre eles. Mas ninguém acreditou. As pessoas não creem, e assim será também no juízo final. As pessoas não creem que haverá um juízo final, a não ser aqueles que estão voltados para Deus, os que vigiam e aguardam ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Então, as trombetas, elas caíam sobre o ambiente em que o homem vivia. Vocês lembram, geralmente ela começava no mar, nos rios, no verde. Elas vinham no ambiente. As taças não, elas já vão atingir desde a primeira diretamente aos homens. Elas vão atingir desde o início o povo ímpio, os homens. E aí o tempo acabou, né? Essas taças, elas não devem ser analisadas literalmente, porque o livro é simbólico. O livro de Apocalipse é todo baseado em símbolos, e isso quer mostrar o total desamparo dos ímpios, porque eles estarão desamparados. Eles não têm nada, eles não têm Deus, eles não têm esperança. Mas, enquanto isso, enquanto eles estarão atormentados, a igreja já está no céu, junto ao trono, porque esses flagelos, assim como as pragas do Egito, não vão cair sobre o povo de Deus. Antes, vocês lembram nos vídeos anteriores sobre a ceifa. A ceifa precede a vindima. Primeiro vem a ceifa em que os anjos recolherão os seus, os de Cristo, os remidos, os salvos, recolherão, e depois os ímpios serão colocados no lagar para serem pisados. Então nós vemos novamente que cada fase nos mostra o período da primeira à segunda vinda de Cristo, terminando sempre na segunda vinda e no juízo. Primeira taça, Apocalipse 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui nós vemos que já cai diretamente nos homens, e os homens sofrerão com úlceras, o que nos lembra também as pragas do Egito, né? Não é mais uma advertência como as trombetas. Já começou a punição. E as pessoas vão ter que declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Aqueles que se recusaram a ouvir as advertências agora vão sofrer as consequências com as taças. Eles são atormentados. E como eu disse, a igreja não estará no meio desse tormento. A igreja já estará com Cristo, segura, porque antes será realizada a ceifa. Os anjos virão buscar os que são de Cristo e depois as taças serão derramadas. Então, não atingirá a igreja. A segunda taça, Apocalipse 16:3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Agora é no mar, mas morrem todos os que estão no mar. Todo ser vivente, tanto animais quanto homens, quanto plantas, tudo que há no mar estará morto.
e o mar se tornará em sangue, o que nos lembra a praga do Egito, né, em que Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue. Então nós vimos que a primeira taça é um tormento lançado nos homens, as úlceras. Agora há uma destruição completa no mar. Nenhum ser vivente mais. O mar se torna em sangue e a destruição não é mais parcial, como nas trombetas, que era um terço simbólico, né? Uma parte do mar. Agora a destruição é total. Não haverá mais vida marítima. Nada mais sobreviverá no mar. E não é apenas ambiental, não é uma coisa de ambiente. A vida realmente acaba em todo o mar. Todas as criaturas do mar morrem. Isso não é um acontecimento literal, porque, como vimos, o livro é simbólico, mas ele simboliza o quê? O colapso da natureza no dia do juízo. A natureza vai estar em caos no dia do juízo. Toda a natureza vai estar em caos. Nós lembramos das palavras que a natureza geme, né? E haverá esse caos. Terceira taça, Apocalipse 16:4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Também os rios e as fontes de água se tornarão em sangue, como as águas do rio Nilo, no Egito. Aqui, nessa passagem, no versículo 5 a 7, nós vemos que João nos fala desse Deus que é um juiz onipotente. Ele é justo, ele é eterno e ele é santo, mas também é vingador. E assim acontecerá o julgamento daqueles que martirizaram os santos. Esse julgamento há de corresponder ao mal que eles fizeram. Eles recebem somente o que merecem. Eles derramaram sangue dos justos, pois eles terão sangue para beber. Não haverá mais água, eles vão morrer de sede, porque eles se embebedaram no sangue dos santos, agora eles vão receber apenas sangue. É o julgamento de Deus sobre esse mundo rebelde que não se arrependeu. É a justiça daqueles que foram martirizados lá no capítulo 6, versículo 9, nos selos em que eles falam: até quando, Senhor? O Senhor vingará o nosso sangue. Aqui está a justiça daqueles e de tantos outros que foram martirizados depois, porque lhes foi dito: aguardem até que outros percam a vida como vocês. E nesse momento haverá a justiça de Deus sobre todos os que foram martirizados. É uma resposta às orações dos santos que foram perseguidos, como no capítulo 9, versículo 13. A quarta taça, Apocalipse 16:8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. A taça queima os homens com fogo. Os homens se queimaram com intenso calor, mas eles blasfemaram o nome de Deus, e nem assim se arrependeram e não deram glória ao Senhor. Eles não se arrependeram quando o sol escureceu nas trombetas, mas aqui eles são punidos com a intensificação do calor do sol. Nós podemos imaginar
nós podemos perceber que a cada ano parece que o sol vai ficando mais quente, o calor vai ficando mais intenso. E às vezes a gente não aguenta o calor de tão forte, né? O sol cada vez mais escaldante. Será que a gente consegue imaginar um calor tão forte a ponto de queimar os homens? Pois é, são as taças que virão. Quando houve o escurecimento do sol, os homens até podiam perceber, né? O céu escureceu, isso aí deve ser alguma coisa, algo que não podemos explicar. E eles ignoraram. Houve um escurecimento? Sim, eles perceberam e ignoraram. Mas o calor eles não podem ignorar, porque eles vão sentir na pele, eles vão sentir a queimadura na pele. E assim eles vão perceber a presença de Deus. A presença de Deus aí será reconhecida. Nossa, só um Deus poderia fazer isso. Mas o que eles vão fazer? Ao invés deles pedirem perdão, eles vão blasfemar contra Deus. Muitas pessoas atingidas vão reconhecer que é uma ação divina, eles vão reconhecer. Mas os seus corações são endurecidos, por isso eles vão blasfemar. Eles se recusam a se arrependerem e darem glória a Deus. Eles não vão querer dar glória a Deus. É como a gente diz, não dão braço a torcer, né? E aí nós podemos perceber que há alguns homens que eles não são santificados pelo sofrimento. Outros sim, quando sofrem, eles se voltam para Deus. Mas há os homens que não se voltam para Deus, mesmo com o sofrimento. Então não é o sofrimento que santifica o homem, porque nesses de coração endurecido, muitos deles se fazem cada vez mais iníquos e praticam cada vez mais maldades. Quinta taça, Apocalipse 16:10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Aqui nós vemos que o mundo se tornou em trevas. Isso nos remete também à praga do Egito, né? Que Deus mandou trevas. E eles remordiam a língua por causa da dor. Eles tinham úlceras e blasfemaram contra o Deus. Então, a punição, ela vem sobre a terra, sobre o mar, sobre a água, através do fogo. A quinta taça, ela representa todo o sistema humano lançado em completa desordem. O reino se tornou em trevas. Não é trevas de escuridão, é desordem, é o caos. E essa taça cai sobre o trono da besta, para destruir a besta e o falso profeta. Aquela besta que criou uma sociedade distante de Deus, que blasfemou contra Deus, que fez com que muitos apostatassem, que falassem mal de Deus, que não buscassem a Deus. Então, essa quinta taça já é o início da destruição da besta, o anticristo e o falso profeta. Os seguidores da besta sofrerão, mas eles não vão dar o braço a torcer. Eles blasfemarão contra Deus, porque
Não há arrependimento no coração deles. Eles têm o coração endurecido e por isso eles não se arrependem, eles não dão glória a Deus e apenas blasfemam contra Deus. A sexta taça. Apocalipse 16:12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Aqui no versículo 12, ele fala das águas do rio Eufrates que secaram. Antigamente, no Antigo Testamento, na época da Babilônia e anos antes, nós sabemos que o rio Eufrates impedia que os inimigos invadissem o povo. Só que quando o rio Eufrates seca, ele abre caminho para quê? Para que o inimigo invada a terra de Israel. No versículo 13 e 14, ele nos mostra essa tríade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Ele cita nesses versículos que esses aliados do dragão, assim como o dragão, eles se esforçam para seduzir os povos. E o que eles querem? Eles querem ajuntar os reis da terra contra o Senhor Jesus. Eles querem criar um exército para destruir Jesus. Mas a palavra diz: o Senhor Jesus irá destruí-lo com o sopro da sua boca, né? E Cristo aparecerá. Primeiro ele vai livrar o seu povo e depois ele vai triunfar sobre os inimigos. Ele vai tirar o seu povo do meio dos flagelos, porque esses flagelos, essa época, será a grande tribulação. Ele vai tirar o seu povo. Quando ele voltar, o seu povo vai estar seguro com ele no céu, cantando cânticos, e então ele vai destruir os seus inimigos, vai triunfar sobre eles. Essas ideias, esses planos e esses projetos, eles são colocados nas pessoas na esfera do pensamento e ação, porque eles acham que vão poder derrotar Cristo. Mas no versículo 15, nós vemos a derrota final do inimigo, com a volta inesperada e gloriosa de Cristo. E aí nós vemos a cena da segunda vinda, que será repentina e inesperada. No versículo 16, João nos fala do Armagedon. O Armagedon é um símbolo, ele não é um lugar, ele é um símbolo. Até porque alguns reverendos pregando falaram que estiveram em Israel e foram conhecer o lugar que eles chamam de Armagedon. E ali não caberia um exército do mundo inteiro. Então isso aí, na verdade, é um símbolo. Armagedon é um símbolo de uma guerra que eles vão tentar contra Cristo e não vão conseguir. Muitas pessoas acreditam que essa guerra vai acontecer, mas na verdade isso é simbólico, porque o local não caberia os exércitos todos do mundo que estão com o dragão. Seria
então, um símbolo da batalha final. Não da batalha, porque na verdade não haverá uma batalha final, mas da vitória final de Cristo, porque Satanás vai incitar as nações contra Deus durante todo o tempo em que o anticristo aparecer, que ele estiver com o falso profeta, ele vai incitar todas as nações contra Deus. Mas Jesus virá, tirará a sua igreja, virá de forma gloriosa, triunfante e esmagará os inimigos. Então, esse Armagedon é a cena da segunda vinda. E os homens que o rejeitaram, imagine, Cristo não existe, isso é uma lenda, é isso é tudo mentira. Imagine, verão o Senhor Jesus na sua majestade, na sua glória, e terão que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. E eles se lamentarão. A sétima taça, Apocalipse 16:17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aqui nós vemos que uma grande voz diz: feito está. Assim como Jesus na cruz, antes de partir, diz: está consumado. O plano está completo. O plano de redenção foi consumado. E aqui também será dito: feito está. O juízo final veio. E aí sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, tudo aquilo para simbolizar que algo grande vai acontecer, que é o juízo final. E lembrou-se Deus também da grande Babilônia. Ele não esqueceu da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E aqui diz que as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Isso aqui, na verdade, é o caos. E desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras. Isso nos lembra mais uma praga do Egito, que foram lançadas pedras. Então, com a 7ª taça, acabou. O mundo não existe mais. O mundo como conhecemos não existe mais. A 7ª taça, ela é definitiva. Ela remove o tempo e também a história. Não há mais tempo nem história. Não há humanidade. Ela substitui o tempo pela eternidade para aqueles que estão em Cristo e para os que foram condenados. As ilhas e montanhas desaparecerão, isso é simbólico. As cidades, a civilização, tudo que era orgulho do homem, tudo entrará em colapso. A punição divina será completa, como vemos no versículo 17. Se nós olharmos a 6ª taça, nós vemos que há uma destruição total, mas a 7ª taça traz a extinção total
de tudo o que há na terra. Conclusão. Sabemos, portanto, que a vitória de Cristo é certa, ela é completa, ela é final e é esmagadora. Ninguém pode derrotar o Senhor Jesus. Às vezes nós vemos que com o trono do dragão, o reinado da besta, eles parecem invencíveis, parece que o mal vai vencer sempre, que nunca o bem prevalecerá, que só existirá mal, mas vemos pelo livro de Apocalipse que os reinos desse mundo vão cair. Caem um por um. Os inimigos também cairão um por um. Eles serão vencidos. E a igreja triunfará. Cristo virá em glória de forma repentina. E devemos estar preparados para isso. O Senhor nos avisa. Eis que venho sem demora. Ele também nos pede para vigiar. Quando ele vier, a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado. E para nós, os salvos, só haverá o novo céu e a nova terra e a presença do Senhor Jesus e da glória de Deus Pai. Portanto, irmãos, devemos crer nesta palavra. Aqui eu quero de novo agradecer aos reverendos Augustos Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, que muito me ajudaram a entender esse livro e que me deram uma outra visão. Porque hoje eu creio com muita fé que Deus está no controle, que nós não estamos à deriva, que o mundo, apesar de parecer tão mal, caminha para isso, caminha para essas taças, caminha para essa vitória de Cristo. Tudo nas Escrituras nos leva a isso, tudo foi anunciado e tudo está se cumprindo. E quando percebemos tudo que João nos deu no livro de Apocalipse, percebemos que é uma mensagem de esperança, porque houve perseguição e ainda haverá. Hoje não somos perseguidos aqui no nosso país, mas essa perseguição virá quando o anticristo assumir, quando ele for revelado, ele vai perseguir a igreja. E quando essa perseguição vier, esse livro é a nossa esperança. Essas palavras são a esperança de que podemos morrer e imediatamente estaremos salvos com o Senhor Jesus, porque iremos perseverar. O Santo Espírito nos dará essa bênção. Às vezes a gente pensa, será que eu vou conseguir ser torturado ou dar minha vida? Com certeza, os que morreram nas arenas como tochas humanas, eles morreram cantando. É um momento de sofrimento? Sim, mas Cristo sofreu também. E por isso nós devemos sofrer por Ele. Saber que o sofrimento não vai durar. Vai ser rápido, a morte virá e aí estaremos na glória. Essa é a nossa esperança. Essa é a perseverança e a fidelidade dos santos. Por isso, espero que esses vídeos ajudem a compreender esse livro maravilhoso que nos mostra os decretos de Deus e as bênçãos que virão para nós no futuro. Irmãos, até a próxima.